Olha, todo torcedor fanático odeia a data FIFA. Eu não gosto de data FIFA, tá? Gosto só de Copa do Mundo mesmo. Data FIFA é um saco, porque normalmente ela desfalca os melhores times, prejudicam esses times, a volta é muito apertada. E o Mauro César tem opiniões interessantes aqui pra falar tanto da derrota do Palmeiras, né? E da data FIFA, porque os clubes não agem nisso. Ele tem aqui argumentos interessantes, vamos ouvir. E também, por que não, discordar do Mauro César, porque faz parte. O Arnaldo tá falando sobre estratégia, porém, você podia, como é que fala? Cansar muito os seus jogadores. E aí o Abel vai lá e não opta, é verdade, por não usar esses caras, mas também foi punido, como o Flamengo foi punido pela data FIFA em outras ocasiões, e assim vai, né? O Bahia tinha acho que 8 desfalques, né? Sim, Inclusive 7. o Biel e o Jacaré, Isso mesmo. 7, 8 desfalques, Biel, Jacaré, esses Buquetes, vários jogadores fora, né? Então é o Bahia que, nas últimas partidas, é um dos piores times do campeonato, muito desfalcado, e o Palmeiras, que tem elenco, né? Tanto tem elenco que, o que falam muitos palmeirenses? Não precisa contratar, mas saiu o Danilo. Não, tá tudo bem. Saiu o Scarpa. Não, tem chegou o Arthur aí, tá bom também. Bem, é o discurso que eu ouço sempre, que o Palmeiras não precisa que o Abel maneja Aí tem razão, com maestria, blá, blá, blá. Você vem falando isso, inclusive. O Palmeiras precisa né? contratar. Então, ele manejou o seu elenco, como diz o Arnaldo. E perdeu. É verdade. E perdeu pro Bahia. O Bahia, um dos piores times do campeonato nesse recorte agora. O trabalho do Renato Paiva é muito questionável. Né? E todo desfalcado também. Eu estou esperando o dia em que o Palmeiras apenas perderá. Perderá um jogo, como todo time perde. Perde o jogo, perdeu, acabou, tchau, não tem arbitragem, não tem bola que não entrou. Sabe? Perder, vai perder, perde o jogo também. Todo time perde um jogo, o outro, né? O Palmeiras perde pouco, mas uma hora perde. Aliás, dos jogos que disputou até agora são 11, né? 6 vitórias, 4 empates e uma derrota. Né? Ou seja, quase metade dos jogos nem venceu. Não é uma campanha tão boa assim. Né? É boa a campanha, mas não é tão boa assim, para tanto confete que é jogado, por você, inclusive, Cabo Âncora. Não, pera aí, isso tá de brincadeira, né? Tudo bem, ele tá falando do recorte do Campeonato Brasileiro. Mas, pô, a gente tá indo pro mês 7 do ano aqui, cara. Tem mais mês do ano do que derrota do Palmeiras. O Palmeiras tem 4 derrotas. Tudo bem, a derrota contra o Bolívar e contra o Fortaleza, pô, mérito dos dois times, não tem o que tirar. Mas, pô, cara, se você colocar principalmente o tropeço aí contra o Atlético Mineiro e a derrota pro Bahia, tem 2 asteriscos gigantescos de arbitragem aí, né, cara? Não tem nem o que falar. O Água Santa, inclusive, eu esqueci da derrota pro Água Santa. Água Santa, Fortaleza e Bolívar, ok, né? Mas essa do Bahia e o empate contra o Atlético Mineiro, cara, tem asterisco de arbitragem aí, né? É querer ser clubista demais. O Mauro César, ele tem uma raiva do Palmeiras que ele não admite, cara. Infelizmente. Mas o fato é o seguinte: o Palmeiras, como disse o Arnaldo, sempre tem um discurso voltado para boa parte da sua torcida, e as pessoas ficam discutindo entre elas. E ficam ali acreditando nesse tipo de coisa. Mas o fato é que o Palmeiras jogou ontem desfalcado pela data FIFA, como outras equipes já jogaram. Você lembrou o Flamengo? Flamengo 2021. Sabe quantos jogos jogou o Gabigol em 2021? Do Brasileirão? 38 rodadas? 18. Eu Ele lembro. ficou fora de dois jogos por suspensão. 3 amarelos e uma expulsão. Então, 18 que ele jogou, mais 2 que ele ficou de fora, 20. 18 jogos ele não participou porque estava a serviço de Tite e da seleção brasileira, Copa América, Data FIFA, o Diaba 4. A Arrascaeta jogou 14 jogos. Everton Ribeiro jogou 22 jogos. Fora a Isla, enfim, menos votados. No ano anterior, os números não eram tão assombrosos, mas também Rodrigo Caio era convocado, o Gabigol era convocado, o Ribeiro era convocado. E já, nesse período de 2021, o Pedro começa a ser chamado também. Quando o Flamengo reclamou disso, lá de Belo Horizonte, do Atlético Mineiro, veio, não, o Flamengo quer se aproveitar, se beneficiar, sei lá, alguma coisa assim. Né? Quando o Flamengo reclamou do calendário. Em 2020, nem foi calendário. O Palmeiras não aceitou adiar um jogo contra o Flamengo tinha um surto de Covid. Vocês lembram disso? Era o Vanderlei, o técnico do Bahia. O jogo foi 1-1. O jogo do Hugo, né? O Flamengo colocou o Hugo, quarto goleiro, e vários jogadores. Acho até que o Richard Rios jogou esse jogo, que estava no Palmeiras. O Richard Rios acho que jogou essa partida, né? Antes de depois sair para o Guarani e para o Palmeiras. Botou o time que era possível, era um surto de Covid. Então, aqui no Brasil, cara, a verdade é a seguinte: cada um olha para o seu e tenta até tirar proveito. Ok, cada um olha pro seu, mas só que nesse detalhe que você falou aí, que parece que o Palmeiras é um malvadão, né? Parece que o Palmeiras forçou o Flamengo a jogar com o time reserva, com o quarto time, né? Mas peraí, cara, quem que forçou a volta pro futebol na época da pandemia? Você tá esquecendo só desse detalhe, né? Foi o Flamengo que forçou essa volta ao futebol. Então o Palmeiras basicamente foi: Flamengo, já que você quis jogar bola, você forçou todo mundo a jogar bola, agora vamos jogar, né? Nesse ponto aí,
Eu discordo mais uma vez, mas eu concordo quando ele diz que cada clube só olha o seu. Quando o corintiano ele ganha com um erro de arbitragem, um clássico, quando ele ganha um clássico, ele fica, chora mais, é isso aí mesmo, porcada. Quando ele é roubado, ele chora do mesmo jeito. Mas isso aí ele tem razão, de que cada clube só visa o seu e torcida também, isso é muito verdade. O adversário está desfalcado pela data FIFA, eu quero aproveitar. O Hulk não era convocado, o Atlético queria saber se o Flamengo está desfalcado, que se dane o Flamengo. É cada um por si. Então, esse discurso da data FIFA nessa altura me parece o fim da picada. Porque essa porcaria assim há quanto tempo? O próprio Flamengo jogará desfalcado hoje, o Bragantino também. Se o Flamengo no lugar do Bragantino hoje, não dá para falar que é a data FIFA, porque é assim. E eles se unem para reclamar. O Flamengo até formalizou reivindicações na CBF, o Rodrigo Massa publicou, inclusive, de calendário, etc. e tal, e pegaram aquilo e ignoraram solenemente. Até melhorou um pouco, porque pelo menos não está jogando dentro da data FIFA, como era naquela ocasião. Mas ainda assim o jogo, a volta do campeonato é grudada no jogo das seleções, nos jogos das seleções, e de fato o tempo é muito curto. O ideal seria que as partidas voltassem na sexta-feira, ou no sábado, né, para ter um tempo de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí os caras viajam, se recuperam e jogam. Mas o Palmeiras fez uma escolha dentro de um cenário no qual está inserido, e os demais também estão. E os seus principais adversários, no caso o Flamengo, o Atlético, também tem essas questões de Flamengo, especialmente como o Palmeiras, convocações. O Palmeiras, em 2018, foi campeão brasileiro, também não tinha esse problema. Raramente alguém era convocado. O Dudu jogava pra caramba, mas não era chamado. Né? Acontecia isso também. E o Felipão comandou o Palmeiras no título brasileiro. Outros times perdiam jogadores. Agora aconteceu com o Palmeiras. Agora a escolha foi feita, né? Como o Arnaldo falou. O Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras achou que para ganhar do Bahia, não sei, sinceramente não sei, é possível. Para ganhar do Bahia dá para ganhar mesmo sem esses caras, né? Não deu. Essa é uma conclusão óbvia, né? Não deu para ganhar. E aí perdeu o jogo e agora vai pegar o Botafogo numa outra situação. Tem muito campeonato ainda, mas isso vai se repetir. Agora, o que me chama a atenção é que assim, as reações de indignação com a data FIFA agora são muito maiores do que em outros carnavais, quando isso acontecia o tempo todo. E no caso de 2021, o Flamengo, por incompetência dos seus dirigentes, demitiu o Rogério Ceni e contratou o Renato Gaúcho, e aí afundou a sua temporada por conta da data FIFA. O Rogério não tinha jogador para escalar, pegava jogador na base. E aí teve resultados ruins, e justamente quando terminou essa maldição de data FIFA, Copa América, essa sequência horrorosa, aí o Renato chegou no Flamengo e já recebeu os jogadores todos. E aí teve aquela sequência de vitórias. Mais adiante vem mais um período de convocações e mais uma lesão ou outra. Aí começou a ficar com o time desfalcado, aí o Flamengo se afundou. Ou seja, a culpa é do próprio Flamengo. Mas o período de data FIFA criou um cenário para a demissão de um técnico no meio da temporada, que auto-sabotou a própria temporada. Repito, não estou a defender o Flamengo. Eles foram os grandes culpados. Mas tudo isso aconteceu por conta de data FIFA. Eram semanas sem os jogadores. Isso não é novidade no Brasil. Não é novidade. O Palmeiras poderia aproveitar essa oportunidade e gritar, junto com o Flamengo e com outros, fortemente contra esse tipo de coisa. Será que vai fazê-lo? Aí esse final ele tá certo, viu? Esse final ele tá certo porque esses testes que os caras estão fazendo aí, vamos falar a real, né? Na hora que o bicho pegar mesmo, na hora que começar a eliminatória, começar essas paradas todas, eu vou falar a real pra vocês. Eu duvido demais que o Rony vá ser convocado, eu duvido até que o Veiga volte a ser convocado, tá? Isso aí é teste pra eles encherem linguiça. Tá? É teste pra CBF encher linguiça, só pra dizer, olha, os brasileiros estão jogando. É só pra encher linguiça. Ainda faz amistoso lá na Espanha, faz amistoso lá na casa do seu José, não joga aqui no Brasil, não cria conexão com o público brasileiro, deixa o torcedor puto porque o jogador volta cansado, não rende a mesma coisa, não joga. Ou seja, uma coisa feita toda sem pé nem cabeça, né? Padrão CBF. Padrão CBF, isso é verdade. Mas enfim, quero saber o que você pensa aí. Eu concordo com a opinião final do Mauro César, mas o do começo ali eu discordo um pouco, né? Discordo um pouco quando ele fala de Flamengo, né? Quando ele coloca ali que o Flamengo meio que parece que o Palmeiras forçou o Flamengo a jogar, e o Palmeiras toda vez que perde reclama da arbitragem. De fato tem dedo de arbitragem em algumas derrotas do Palmeiras sim, e é clubismo demais negar isso, né? Clubismo, mas ele acerta quando diz que o Palmeiras tem que contratar, né? O Palmeiras, e é inadmissível perder pro Bahia, o Bahia com 8 desfalques, e também, principalmente, essa questão aí da data FIFA, que Palmeiras e Flamengo são os dois maiores clubes do futebol brasileiro hoje, concentram muito em renda, em desempenho esportivo, né? Estão sempre brigando por título e são os mais prejudicados, né? São os que mais entregam a CBF aí em questão de resultados e são os mais prejudicados e deveriam gritar sim por causa dessa data FIFA, tá? Comenta aí o que você pensa a respeito sobre a minha opinião, a do Mauro César também, que tem muito mais gabarito do que a minha, eu acho, né? Em alguns pontos. Comenta aí o que você pensa a respeito. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer.